Olá pessoal, hoje sexta-feira, dia 9 de setembro, o nosso mercado teve uma semana de desvalorização. A gente está aqui no próprio site da Bolsa com o gráfico semanal do Ibovespa. A gente vai aproveitar, para quem é novo no canal e está começando a pegar o mercado financeiro, a gente vai ensinar para vocês o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Como a gente teve uma semana de queda, depois de alta, depois uma semana de queda, que foi essa, a gente vai traçar aí o quê? Uma ferramenta de Fibonacci para a gente conseguir identificar a projeção dos preços. Como é que a gente traça uma ferramenta de Fibonacci? Pessoal, tem duas formas. Você pode pegar o que? Uma retração, ok? Por exemplo, a gente pega esse movimento aqui, que a gente fez um fundo, ó. A gente fez um fundo aqui na semana iniciada no dia 30 de maio e também a gente fez um fundo aqui na semana iniciada no dia 13 de junho. Qual foi o fundo inferior? Essa daqui, certo? Olha lá em cima. Qual que foi a mínima? 48,066. Eu estou olhando o que? Nesse patamar aqui. Então eu vou traçar o que? Um fundo que vai vir desse ponto até o ponto que ele fez o topo, certo? E eu estou fazendo o que? Uma retração de Fibonacci. E para ficar mais fidedigno, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nessa bolinha de configuração. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar os valores que estão realmente sendo marcados como mínimo e máximo desse movimento. Bom, a mínima desse movimento iniciado na semana do dia 13 de junho foi quanto, pessoal? Dá uma olhada ali em cima, 48,066. Então eu venho cá e coloco 48,066. A máxima desse movimento que a gente fez no nosso mercado, inclusive ocorreu nesta semana, foi em quanto? Foi em 60.310. Então a gente coloca aqui 60.310. Ok? Clica aqui no aceitar. Então é o seguinte, essa nossa retração de Fibonacci, ela está bem coerente com a evolução dos preços. Vou até aumentar aqui um pouco o zoom. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui no mercado retrações que são importantes. A retração de 0,382, ou seja, o movimento de alta pode corrigir 38% na primeira perna. Ele também pode corrigir 50%. Ele também pode corrigir 61,8%. Inclusive, para quem acompanha a ferramenta de Fibonacci, quando o preço ele perde essa região de 61,8%, qual que é a probabilidade dele andar? Exatamente para o fundo que a gente marcou aqui no início do movimento. Então, se a gente for identificar, poxa, qual que é a primeira região de preços que a gente tem aqui como suporte do nosso índice? Pessoal, 55.600 pontos, que é a retração de quê? De 0,382. Então, dessa primeira perna de alta, se ele corrigir 38% desse movimento, ele tende a parar onde? 55.600 pontos. Se ele corrigir um pouco mais, qual que é a próxima região? 54.200 pontos. Estou até arredondando para ficar mais fácil. E se ele corrigir mais ainda, em 52.700 pontos. Poxa, mas eu ouvi dizer que o pessoal traça retração e expansão. Pessoal, vocês poderiam medir também o Fibonacci por uma expansão. Vamos dar uma olhada. Vou deletar aqui e a gente vai pegar aqui uma figura de expansão, certo? Que a gente tem aqui nesse próprio site da Bolsa, que ó, extensão de Fibonacci baseado nas tendências. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa movimentação que a gente fez aqui em janeiro, naquele candle lá do dia 18 de janeiro, da semana iniciada nesse período. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer uma primeira perna de alta, depois a gente vai fazer a segunda perna de correção e depois a gente vai soltar aqui o gráfico. Ok? Vamos fazer novamente aquela movimentação de quê? De corrigir todos os processos de quê? De movimentação dos preços para ficar o quê? Fidedigno no nosso gráfico. A gente clica aqui em cima, automaticamente a gente clica aqui em configurações e você informa os valores. Vamos dar uma olhada. Ó, nessa semana iniciada no dia 18 de janeiro, a mínima para o mercado foi 37.046. Aí você preenche aqui 37.046. Depois, quando a gente fez essa primeira perna de alta, onde que a gente parou, pessoal? A máxima aqui foi nesse candle da semana iniciada no dia 25 de abril. Foi o quê? Em 54.977, conforme vocês estão vendo aqui em cima. Então eu vou aqui e coloco 54.977. E depois o preço fez uma correção, confere? Vamos dar uma olhada? Depois que ele subiu nessa primeira perna, ele fez uma correção. Aí eu vou dar uma olhada aqui para ver qual que é a mínima mais baixa. Se foi dessa semana iniciada no dia 30 de maio ou na semana iniciada no dia 13 de junho. Foi essa do dia 13 de junho. E qual que foi a mínima? 48.066. Eu venho aqui e preencho. Joia. Então, os nossos valores estão o quê?
fidedignos em relação a essa movimentação dos preços. Pessoal, o mercado, a gente percebeu que ele está começando a encontrar o quê? Uma dificuldade nesse nível de preços. E olha que interessante, esse nível de preços é o quê? É uma retração de Fibonacci. A retração de 618. O que acontece? Essa primeira perna que a gente começou em janeiro e que a gente terminou essa primeira perna aqui no final de abril, se a gente fizer essa mesma perna no início do movimento que a gente teve aqui em junho, a gente vai projetar 100% desse movimento lá em quanto? Em 66 mil pontos. Só que nesse momento o nosso mercado está fazendo o quê? Está tendo dificuldade de ultrapassar essa expansão de 618 de Fibonacci. Deu para vocês entenderem como é que vocês trabalham com as duas ferramentas? E o mais interessante de tudo é o seguinte, pessoal. Nessa ferramenta de expansão, o que a gente tem aqui? A gente não tem esse nível de preço de 54.900 como a 0382? Então, a gente também tem essa ferramenta aqui quando a gente traçou o que? A retração daquela perna de alta aqui anteriormente. Então, a gente tem um nível de preços em várias movimentações traçadas, tanto pela retração de Fibonacci, desse movimento de alta, a retração de 50 era nesse nível, e aqui na projeção dessa perna, a retração de 0,382 também é nesse nível. Torna-se esse ponto aqui mais relevante para o mercado. E se vocês observarem, esse ponto aqui, pessoal, a gente fez um topo quando? No final do mês de abril. Então, se o mercado ficar zigue-zagueando aqui entre 54.900 e 59.100, ele vai estar o quê? Fazendo aí um descanso dessa perna de alta. O que a gente acha interessante a gente não perder? A gente não perder esse nível de preços. Porque se a gente perder esse nível de preços, a probabilidade da gente ter uma correção mais intensa, mirando lá os 48 mil pontos, pode ser maior. Por que a gente está comentando isso com vocês? Se a gente pegar os nossos contratos do Ibovespa Futuro, o pregão de hoje, a gente já viu no nosso giro que eles estavam atuando na ponta vendedora. E lembra que a gente comentou com vocês que o mercado futuro ele tem vencimento, o mercado à vista não. Vamos dar uma olhadinha na evolução diária desses contratos? Olha que interessante, pessoal. A gente vai até mudar a ordem aí do nosso vídeo, mas o intuito é bem didático. Bom, hoje a gente teve essa movimentação de fluxo por parte deles. Lembra que no nosso giro eles estavam vendendo aí quase 30 milhões de reais. A gente fez o nosso giro aí à 1 da tarde. Olha quanto que eles terminaram o pregão de hoje, pessoal. Quase aí 230 milhões de reais. E a gente fez aqui praticamente um tombo em relação à movimentação dos preços. A gente teve uma correção aqui de pouco mais de 2.500 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. A gente inclusive parou numa região que a gente está o quê? Observando que a gente foi uma mínima aqui no dia 10 do mês de agosto. A gente teve aqui também uma mínima no dia 31, o último dia de agosto. E agora novamente essa região é tocada pelos preços do nosso mercado. E eles atuaram onde? Na ponta vendedora. E lembra que ontem a gente já estava acumulando uma ponta compradora por parte deles no nosso mercado, cerca aí de quase 220 milhões de reais. Então hoje simplesmente eles zeraram toda essa ponta compradora. Estão atuando agora nessa ponta vendedora. É leve, 15 milhões de reais. É a mesma forma que a gente comentou com vocês no dólar. No pregão de terça-feira, o dólar simplesmente o quê? Derreteu. Eles venderam. Só que a intensidade da movimentação de queda para o dólar foi o quê? Foi muito maior em relação à intensidade do fluxo vendedor por parte deles. O interessante é a gente seguir. O mercado está caindo, o fluxo está vendedor, a gente vai procurar o quê? A operação vendedora. Se a gente dá uma olhada na evolução do dólar, olha que interessante, pessoal. Aquela movimentação do pregão de terça-feira, que a gente caiu aí praticamente pouco mais de 90 pontos, a gente já recuperou aqui um pouco mais de 70 pontos. E quando a gente teve aquela queda abrupta no nosso mercado, eles venderam. Perfeito. Mas olha a intensidade de vendas e olha o tamanho do movimento da moeda americana no nosso mercado. É isso que eu acho interessante a gente ficar atento aí pela movimentação do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução do que você pode aliar a análise gráfica com a movimentação também de fluxo no nosso mercado. Voltando lá para verificar a nossa movimentação intradiária nos contratos hoje, pessoal, dá uma olhada. Olha aqui, eles estavam com uma ponta compradora, inclusive começaram numa ponta compradora no índice futuro e começaram aí praticamente morno em relação à movimentação do dólar. Se vocês observarem, entre 11 horas e meio-dia, eles pularam de 2 para 17 milhões, inclusive quando a moeda americana teve aqui um recuo
de pouco mais de 10 pontos no nosso mercado. Essa movimentação compradora aqui, o que ela casou, pessoal? Com o início da movimentação vendedora deles. Observem, entre 11 e meio-dia, eles começaram a vender o quê? O índice futuro. Eles pararam com aquele acúmulo positivo no índice e começaram a ter o quê? Um acúmulo positivo mais forte no dólar. A gente comenta com vocês que são inversamente proporcionais. E o fluxo tem o poder de movimentação dos preços, principalmente do fluxo estrangeiro, pelas corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Ficaram assim até o final do pregão de hoje. Auferiram aqui no nosso mercado futuro pouco mais de 5 milhões e meio de projeção de lucro. Mais de 800 pontos aqui em relação ao preço médio no índice futuro e 5 pontos aqui para o dólar futuro. Vamos dar uma olhada lá novamente na evolução dos nossos ativos. Movimentação de hoje, conforme a gente está comentando com vocês, o que? Vendedora para o nosso Ibovespa futuro, comprador para o nosso dólar futuro. E olha o que eles fizeram no nosso mercado à vista, pessoal. Mais uma movimentação daquelas que a gente está cansado de acompanhar aqui no nosso canal. Ambiente comprador no leilão de fechamento. E lembra que a gente está sempre comentando com vocês, essa movimentação aqui no nosso mercado à vista pode ser investimento de curto, médio ou longo prazos. Agora, essa movimentação deles nos contratos do dólar futuro e do Ibovespa futuro tem vencimento. Dólar todos os meses, índice futuro nos meses pares, na quarta-feira, mais próxima do dia 15. Essa movimentação aqui, o que eles fizeram? Eles conseguiram auferir lucro nessas duas pontas. E essa movimentação aqui, a gente não sabe qual que é a pressão de preços. É interessante porque a gente está captando por parte deles essa evolução positiva. E isso significa que a gente está tendo o quê? Uma atratividade nos nossos ativos. Eu vou voltar lá na nossa tela da análise técnica. Se a gente tiver uma correção no nosso mercado, pessoal, olha, a gente já identificou que a gente tem o patamar de 59 e o patamar de 54.900. Se a gente fizer aqui um zigue-zague, até corretivo, lembra que a gente comentou com vocês que o nosso contrato do Ibovespa futuro vai vencer no dia 13 de outubro? Bom, no dia 13 de outubro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter início nessa movimentação aqui de ponto nessa região aqui. Tá vendo? Na semana iniciada aqui no dia 10 de outubro. Vai vencer o contrato na quinta-feira, porque quarta-feira, dia 12, é feriado. Esse ponto aqui, que a gente está identificando aqui no gráfico, se eles fizerem um zigue-zague aqui descendente, nada mudou em relação à nossa tendência principal. O índice está, na verdade, aqui o quê? Descansando no movimento de alta. E aí eles estão fazendo o quê, pessoal? Estão oferindo o quê? Lucro. E a movimentação de longo prazo, eles estão o quê? Acumulando os nossos ativos. A gente não sabe, como a gente comentou com vocês, se essa movimentação do nosso mercado à vista, se ela é um prazo menor ou maior. Deu para vocês pegarem essa correlação? A gente sempre está pegando isso e comentando com vocês no nosso canal. Bom, nos ativos que eles atuaram hoje na ponta compradora, com esse movimento de leilão, né? Inclusive eles estavam praticamente aí o dia todo com uma pressão de venda leve, e no leilão de fechamento simplesmente acumularam aí pouco mais de 200 milhões de reais. Também aquele mesmo processo que a gente conhece, ação de peso e de visibilidade. Eles atuaram aqui na ponta compradora para os ativos hoje, eles perderam o quê? 4,22. E na ponta vendedora, eles ganharam 3,80. No nosso giro rápido, eles estavam atuando na ponta compradora como carro-chefe nas ações da Vivo. Eles até incrementaram de 14 para 21, só que o ativo continuou caindo. O ativo que já estava caindo quase 4,5%, terminou o pregão de hoje com uma desvalorização aí de 5,8% praticamente. Na ponta vendedora, eles estavam atuando aonde? Nas ações da Cielo como carro-chefe no nosso giro. Eles ficaram praticamente no mesmo patamar. Eles estavam vendendo cerca de 30 milhões e terminaram aqui com 28 milhões de reais. O ativo no nosso giro estava caindo quase 1,5% e terminou com uma desvalorização no pregão de hoje de 2,3%. No mercado de opções, eles tiveram hoje volumes expressivos de projeção de lucro. Só que no mercado de opções a gente observou aqui, foram quase 4 milhões de reais, 3 milhões e 800, entre as opções de Petrobras e também as opções de Vale. Eles perderam aqui, pessoal, no mercado à vista, em relação a essa movimentação de leilão de fechamento, pouco mais de 5 milhões e 800 mil. E o que eles ganharam no nosso mercado futuro, praticamente anulou esse patamar aqui. E o que eles fizeram aqui no mercado de opções? Tiveram aí uma projeção de lucro de quase 4 milhões de reais. No caso das opções de Petrobras, a gente vinha com uma ponta vendedora de pouco mais de 4 milhões e 400 no nosso giro. Olha como é que eles terminaram. De 4.400 para 7,5. No caso aqui
das opções de Vale, eles aumentaram nas duas pontas. Eles estavam com um caos de 800 mil, passou para praticamente quase 1,5 milhão. E na ponta compradora de put, que é a projeção de queda, eles passaram de 300 para 1,3 milhão. Eles aumentaram 1 milhão de reais de vendas nas opções de Vale. Aí você me comenta, poxa, eles estão comprando o ativo no mercado à vista, estão vendendo no mercado de opções. O que é isso que a gente já sempre comentou com vocês, pessoal? Proteção. Quando eles compram de uma ponta e vendem de outra, eles estão fazendo o quê? Remuneração de carteira e proteção contra a variação dos preços. É isso que a gente está comentando com vocês. Essas compras aqui, a gente não sabe a periodicidade. No caso do mercado de opções, tem vencimento. Então eles estão protegendo essa movimentação que eles estão tendo aí no nosso mercado à vista. Bom, vamos dar uma olhada lá no nosso quadro das opções? Pessoal, hoje foi o dia do show, que é o que a gente costuma comentar quando a projeção de vendas e de compras, eles conseguiram o quê? Auferir lucro. E olha o tamanho dos lucros no pregão de hoje. Na ponta compradora de Petrobras, quase 30%. Da mesma forma, quase 30% para Vale. Na ponta vendedora de Petrobras, quase 20% e Vale também quase 20%. Vamos dar uma olhada agora na evolução semanal de fluxo? Olha, pessoal, a gente teve aí uma desvalorização do nosso índice de 2,71% na semana. A gente está aí com nível de preços abaixo aí de 58, praticamente 58 mil pontos. Eles atuaram aonde? Na ponta compradora, no nosso mercado à vista. É aquilo que a gente comentou com vocês. A gente não sabe a periodicidade. De qualquer forma, o que eles fizeram no mercado futuro? Eles terminaram a semana com uma desvalorização de mais de 3%, inclusive maior do que o nosso Ibovespa. E eles atuaram onde? Na ponta vendedora. O dólar futuro, a gente teve uma alta de 0,18 e eles atuaram novamente na semana, acumulando aí quase 40 milhões de reais. Como carro-chefe de compras, a gente teve aí as ações preferenciais de Vale. É aquele negócio que a gente está comentando com vocês. Ativos de peso e de visibilidade. Vale, Ambev, Bradesco. E na ponta vendedora, eles atuaram como carro-chefe de vendas nas ações da Gerdau. Inclusive, a gente percebeu que as ações da Gerdau, a gente está comentando aí com vocês há bastante tempo, estão fazendo o quê? Está sendo um patinho feio por parte deles. E quem está sendo aí a princesa por parte deles nessas ações da Gerdau? A Goal. Eles acumularam aí compras de quase 40 milhões de reais. O ativo nessa semana horrível do nosso índice fechou com uma valorização de 0,77. E no caso aqui de Gerdau, uma desvalorização de pouco mais de 2,4%. Inclusive o setor de siderurgia, no caso aqui também CSN, eles atuaram na ponta vendedora. As ações que a gente tinha comentado na semana passada, que foram o carro-chefe de vendas no nosso mercado, que foi as ações da Rumo, o que eles fizeram? Eles recompraram parte do movimento. Lembra, no nosso vídeo de sexta passada, eles venderam aqui quase 45 milhões de reais. E o ativo, essa semana, teve o quê? Uma desvalorização aí de 4,5% e eles compraram parte desse movimento. É claro que eles perdem. O que aconteceu aqui, por exemplo, nas ações de Vale? Eles tomaram uma traulitada de 6,9%. É uma semana atípica, a gente está percebendo que eles estão atuando no nosso mercado com essa estratégia de vender os ativos que têm um prazo mais curto, no caso aqui do Ibovespa Futuro, e comprar, inclusive com proteção, no caso de Petrobras e Vale, na posição do nosso mercado à vista. E no dólar, pessoal, estão na ponta compradora. Se a gente verificar aqui como projeção, a gente teve até uma variação média mais robusta aqui para as ações que eles venderam, 377 contra 265. Só que o volume comprador foi bem maior. Isso aí gerou quase 7 milhões de reais de projeção de prejuízo por parte deles na semana. Se a gente observar só o mercado futuro no pregão de hoje, eles tiveram 5 milhões de reais de projeção de lucro. Vamos dar uma olhadinha naquela nossa evolução semanal. Hoje a gente completou a 9ª semana aí que a gente está acompanhando o fluxo estrangeiro. O que eles tiveram na semana passada? Uma projeção de lucro de pouco mais de 27 milhões de reais. Muito voltada para quê? Para a primeira barra. O que significa a primeira barra? Ponta de compra. A ponta de compra eles tiveram um lucro aí expressivo. Inclusive a segunda maior barra que a gente observou no nosso mercado. Só que essa semana, o que eles fizeram? Eles tiveram um prejuízo nas ações que eles andaram na ponta compradora. Eles tiveram um pequeno lucro nas ações que eles andaram na ponta vendedora, mas não foi suficiente para quê? Para que essa barra verde tivesse
o fechamento positivo. Então eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 6 milhões e 700. E se vocês observarem aqui, as semanas que a gente está colocando esse vídeo para vocês, é muito coerente essa movimentação do fluxo estrangeiro. Observem, quando eles ganham, olha o volume que eles ganham. Eles perdem, como a gente sempre comenta com vocês. Só que, quando perdem, olha o volume que eles perdem. Vamos ficar atento em relação a esse comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, o vídeo dessa semana ficou bem longo, mas eu acho importantíssimo para quem é novo no canal, para quem já acompanha o mercado, ter essa experiência de perceber a ação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. É no mínimo coerente a gente acompanhar. A gente fica muito grato que o nosso canal está crescendo e muitas pessoas elogiando o nosso trabalho. E a função do nosso canal é orientar realmente o investidor pessoa física em relação à pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos. Eu peço a vocês que quem conseguiu assistir o vídeo até agora, muito obrigado. Agora vamos descansar, final de semana, curtir com a família, fazer todo o processo aí para poder dar uma aliviada aí na pressão que a gente vive no dia a dia no mercado. Agora, é interessante a gente sempre acompanhar o comportamento desse pessoal que a gente está comentando com vocês aí no nosso canal. Um forte abraço a todos. Segunda-feira a gente não tem o giro rápido, mas a gente comenta com vocês o fechamento aí do mercado ao final do dia. Tchau, pessoal!